Bem-vindos a um novo episódio de E aí, Professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Estamos de volta. Sim. Como você vai? Estamos de volta. Então, nós vamos continuar um pouco sobre o que nós fizemos nos episódios anteriores de E aí, Professor? Muitos de nossos programas são desenvolvidos como consequência das circunstâncias. Sempre que surge uma necessidade, nós fazemos nosso melhor para abordá-la, pois os assuntos são muito sérios. Sim, nós não podemos ignorar o que tem acontecido e as questões que têm sido feitas. Então vamos começar a pedir a bênção de Deus mais uma vez. Nós vamos precisar dela. Querido Pai nos céus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de falar sobre esses assuntos importantes. Nós pedimos que Tu ilumines nossas mentes com o Seu Espírito Santo e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. O título do programa de hoje é um tanto provocativo. Ao mesmo tempo, ele foi elaborado de uma maneira que soasse menos provocativo. O título é Como sobreviver os babilônios em Laodiceia. Há dois aspectos nesse título. Há o pensamento babilônico, a forma de pensar deles que precisamos discutir, e há também o aspecto da nossa condição de Laodiceia, e isto compete a todos nós. Exato, isso não é colocar ninguém acima de ninguém. Exato. Então, Laodiceia é uma condição, é o estado em que se encontra a igreja. E há uma mensagem endereçada a cada um de nós. Sabe, algumas pessoas têm orgulho de seus títulos, posições de importância, assim como também o seu status. Mas a condição de Laodiceia se refere a todos nós. Sim, e esse também é um estado que você não deve querer continuar com ele. Exato, nós não queremos continuar nessa condição. A mornidão é um problema muito sério. E é o próprio Senhor quem diz isso. Segundo ele, é melhor ser frio ou quente, mas o estado de mornidão é o pior de todos. Às vezes, nós pensamos que chegamos lá, que já chegamos no ponto em que já entendemos todo o plano de salvação, todas as nuances da profecia, onde estamos no decorrer da história. Mas isso tudo não nos torna os perfeitões. Não, significa apenas que fomos admitidos na UTI. Essa é uma comparação muito boa. Todos nós ainda estamos na UTI. Alguns de nós já trazem uma bagagem, e outros pegam a sua bagagem ao longo do caminho. Alguns de nós, pelo fato de terem sido educados no mundo, trazem consigo os métodos do mundo. Levou 40 anos a Moisés para que ele abandonasse os métodos do mundo e finalmente estar pronto para ser o líder do povo de Deus. 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Totalmente daquilo que ele fez durante os primeiros 40 anos. Exato. É por isso que não se deve ser muito duro com ninguém. Especialmente quando estamos falando sobre os babilônios dentro da Laodiceia. Martin, há um assunto que é frequentemente negligenciado na palavra de Deus. A maioria das denominações sequer fala sobre isso. Trata-se da questão da verdade presente. Lemos em 2 Pedro 1,12: Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na verdade presente. Essa é uma afirmação muito boa. É uma declaração magnífica. Ela foi feita pelo vocífero Pedro. Há duas coisas que precisam ser mencionadas neste verso. Primeiramente, é a lembrança das coisas. Nada na Bíblia é sem importância. Precisamos conhecer tudo.
precisamos ser lembrados o tempo todo sobre o que ela diz e sobre como Deus se comunica conosco. Mas então, há um aspecto especial que é especialmente importante para um tempo específico, que se chama a verdade presente. E eu gosto das palavras que ele usou antes. Você tem que estar confirmado na verdade Sim. presente. Não podemos ser negligentes. Se essas coisas acontecerem, E quantas vezes devemos ser lembrados dela? sempre. Sabe, se você analisa com calma esse verso, tem muita coisa a ser destrinchada nele. Quando esse texto foi escrito, qual era a verdade presente? Bem, naquele ponto, Jesus, como o Messias, era a verdade presente. Essa era a verdade presente. E será que as pessoas a aceitaram? A igreja? Com certeza não. Mas não houve uma entrada triunfante? Havia pessoas cantando e louvando? Mas, em questão de poucos dias, as circunstâncias mudaram completamente. Ok. Provavelmente eles não entenderam a verdade presente e não foram confirmados nela. Eles tiveram um conceito errado da verdade presente. Eles pensavam que os romanos seriam expulsos e que tudo seria uma maravilha. Eles achavam que dali em diante eles estariam no topo do mundo. Mas aconteceu exatamente o contrário. E se você aplicar isso aos dias de hoje, eu acho que também tem muitas pessoas que estão interpretando mal a verdade presente. Pois é. A verdade presente deve ser fundamentada nas Escrituras. E a verdade presente jamais rejeita nenhuma porção das Escrituras, não é mesmo? Assim, a verdade presente é muito importante. A verdade presente precisa ser pregada e nós, como um povo, precisamos estar firmados na verdade presente. Caso os discípulos não houvessem sido firmados na verdade presente, será que o Evangelho teria tido sucesso no mundo? Não. E eles não estavam estabelecidos na verdade presente antes da conversão. Exato, e essa conversão ocorreu depois da crucifixão. Eles, portanto, também não a compreendiam. Mas como podemos nos firmar na verdade presente? Para tal, precisamos nos lembrar da sequência de eventos e conscientizarmos de que existe uma verdade presente para este tempo. Vamos ao livro de Isaías. Lemos o seguinte em Isaías 48, versos 2. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus está falando aqui ao seu povo. E eles pensavam, nós somos o povo santo, vivemos na cidade santa, nós somos o povo que tem o favor de Deus, nós somos Laodiceia. Para deixar a coisa bem clara, não é mesmo? Eles então eram orgulhosos e se achavam melhores do que qualquer um. O Senhor então diz, as primeiras coisas desde a antiguidade eu as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Repentinamente as fiz e aconteceram. O Senhor está dizendo que Ele colocou a palavra profética em sua própria palavra, para que saibamos que Ele é Deus pelo fato de todas as profecias se cumprirem de acordo com a sua palavra. Mas por quê? Porque Deus se preocupou em deixar tão claro que Ele é realmente quem diz ser. É porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz como um nervo de ferro. Um povo teimoso. Por isso, te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. A exaltação do próprio eu também é idolatria. Especialmente. Portanto, se alguém disser, por que eu deveria agradecer? Foi eu que plantei essa comida. Ou então, eu mesmo comprei com meu dinheiro no mercado. Por que agradecer? Bem, eu acho que Caim teve a mesma atitude. Mas quem fez crescer? Quem projetou a semente?
Exatamente. Quem que deu vida àquela semente? Então, aquele povo era obstinado e teimoso. Eles são um tipo. E quão teimosos eram eles na época em que Jesus apareceu em cena? Leiamos o discurso de Estevão, Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês são iguais aos seus antepassados. A quem ele está falando aqui? Aos líderes da igreja. Ele está falando aos líderes da igreja, os representantes do Sinédrio. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não lhe obedeceram. Este era o estado deles na época de Jesus. Eles foram lembrados, naquela época, que a verdade presente do tempo deles era de que o Messias viria ao mundo. Será que Deus fez provisões especiais para lembrá-los disso? Deus não enviou os reis magos? Eles não bateram nas portas de Jerusalém perguntando aonde estava o príncipe, aonde estava o rei? Não ficou Herodes perturbado e mandou que estudassem as Escrituras? Exatamente, eles deveriam saber, mas eles tiveram que ir e ler as Escrituras de novo. Eles eram teimosos e incircuncisos de coração e ouvidos. Eles não escutavam. Eles não aceitavam a verdade presente. Eles rejeitaram a verdade presente. Eles achavam que estava tudo bem com eles, mas acabaram rejeitando a verdade presente. Não corremos esse risco? Sim, eu também acho que o problema era que eles até conheciam as profecias, mas eles não colocavam elas com a verdade presente. Eles não acoplavam elas. É muito importante compreendermos que a verdade presente não nega as antigas verdades. Por acaso, o fato de Jesus ter vindo ao mundo como o Messias negou qualquer uma das profecias do Antigo Testamento? Não. Não, pois isso as cumpriu e confirmou as profecias. Ao pé da letra. Mas eles aceitaram? Não. Não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Eu acho que sim. Assim, podemos afirmar que as verdades antigas ainda são verdades. Mas as verdades antigas não são necessariamente a verdade presente. Mas, afinal, o que há de tão importante na verdade presente? Bem, a verdade presente é uma mensagem especial para o tempo em que vivemos. Façamos algumas perguntas. Qual era a verdade presente para Moisés? Sair do Egito, a promessa que tinha sido mantida por Deus, que ele libertaria eles do Egito. Exato. Para aquele povo a quem Deus havia prometido livrá-los e dá-los uma herança, havia chegado a hora dessa promessa se cumprir. Agora, eu pergunto, será que Moisés, antes de ter se tornado líder dos israelitas, enquanto ele ainda era o príncipe no Egito, será que ele percebeu, ou melhor, será que ele teve o pressentimento de que ele havia sido chamado para ser o libertador? Sim. Mas ele interpretou mal como isso deveria ser. Exato. Ele achou que seria uma campanha militar e que ele a lideraria. Afinal, ele tinha o treinamento, ele tinha experiência. E ele havia sido educado nas melhores instituições de ensino do Egito. E quando ele viu aquelas pessoas brigando, discutindo e tratando mal os israelitas, ele acabou matando um e o enterrando na areia. Mas Moisés tinha uma ideia de que o tempo da promessa estava perto. Porém, ele foi mandado para o deserto por 40 anos, a fim de aprender e desaprender. Isso é interessante, pois ele compreendeu a verdade presente, mas ele a aplicou incorretamente. Tinha uma verdade presente, mas ele não entendeu qual ela era. E quanto a Jeremias, será que ele entendia que havia uma verdade presente? Sim, mas ele também ficou desanimado. Ele estava muito desanimado.
A verdade presente de sua época era que os babilônios viriam para destruir aquele lugar. Mas eles se achavam o povo de Deus e isso jamais aconteceria. Mas o que queriam fazer com Jeremias por causa da sua mensagem? Eles quiseram matar ele. Pois é, eles não o trataram muito bem, não é? Não trataram. Não. Ele então acabou ficando desanimado, mas ele tinha uma personalidade forte. Sabe, eu me identifico com ele, eu gostaria de conversar com ele um dia, ter uma conversa bastante longa. Pois você sabe, eles quebraram os DVDs dele e jogaram no fogo, e ele então fez mais alguns DVDs e colocou mais um pouco de informações nele, o que realmente irritou os seus opositores. Eles ficaram bravos, não é? É, sim, com certeza. É interessante. Portanto, há alguns paralelos, mas também houve outros profetas vivendo exatamente na mesma época, como Daniel, que estava em Babilônia. O profeta Ezequiel também estava profetizando, e os dois são profetas importantes, e eles pregavam a verdade presente. É. Será que a verdade presente era popular? Não, infelizmente não mesmo. Para o povo de Deus não foi, e também para as pessoas fora do povo de Israel. Exatamente. Muito bem, então já estabelecemos que a verdade presente nunca é popular. Nunca. A verdade presente não foi aceita pela maioria. A verdade presente foi até mesmo rejeitada por aqueles que a deveriam estar pregando. É. Não é verdade? Uhum. Isso sempre acontece. Será que isso não aconteceria hoje também? Não tem nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Martin, eu acho que já estamos nos encrencando aqui. Muito bem, isso tudo nos leva a uma pergunta muito importante. Qual é a verdade presente para o nosso tempo? A breve volta de Jesus. Sim, A e as pregação, 3 mensagens é. angélicas. Essa é a verdade presente para o nosso tempo. Será que ela é uma mensagem popular? O julgamento começou. Adorem aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Caiu a Babilônia. Babilônia tornou-se a casa de demônios, morada de toda ave impura e detestável. Saia dela, povo meu, para que não compartilhem de suas pragas. Não aceitem a marca da besta. Pois se aceitares a marca da besta, isso acontecerá contigo. Seria essa mensagem popular? É tão popular quanto a mensagem de Jeremias foi. E o que acontece se você estiver vivendo em meio aos babilônios e tiver que dizer a eles, vocês caíram, tornaram-se casa de demônios? Você acha que eles vão gostar da mensagem? Não, com certeza não. Eles não vão gostar dessa mensagem. E alguns deles não querem dar essa mensagem, especialmente quando têm relacionamento especiais com Babilônia. Portanto, a verdade presente de nosso tempo não é menos impopular do que era no passado. Você concorda? É. O que nos leva à próxima pergunta. Por que alguns líderes são tão hesitantes em expor a Babilônia e a marca da besta? Bem, eu acho que você já respondeu isso numa frase anterior. Eles estão provavelmente um pouco afiliados demais à Babilônia. Ou há uma outra possibilidade. Não necessariamente uma afiliação, Uhum. mas talvez porque sejam ébrios. Agora você vai ter que explicar. Um ébrio é aquele indivíduo que acabou enchendo a cara. Em outras palavras, indivíduos que embebedaram-se com o vinho da Babilônia. Seria possível embriagar-se com o vinho da Babilônia? Sim, é muito fácil. Porque ele é um vinho que é muito doce. Muito bem. Se você quer ser aceito pelo mundo, então qual mensagem você precisa pregar? A mensagem da verdade presente ou a mensagem que compromete-se com a teologia babilônica? Se nós quisermos permanecer de pé, nós então temos que abraçar a verdade presente e ir contra os babilônios. Será que devemos esperar conflitos dentro da igreja? Sim.
Não há pessoas que acreditam ser uma boa ideia educar-se em instituições de Babilônia? Aham. Seria algumas instituições mais babilônicas que outras? Sim. Eu acho que sim. Então, você tem algumas opções. Você pode escolher. Você pode educar-se em uma instituição extremamente babilônica, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. Pode-se estudar em uma instituição não tão babilônica assim, ou você pode estudar em uma que ensina a verdade presente. Você tem essa escolha. Agora, será que há um tipo de tendência, ao estudarmos a história de Israel, de a Babilônia infiltrar-se dentro do povo de Deus? Continuamente. Eu não acho que houve um tempo em que não houve incursões babilônicas em Israel. É isso aí. Então, sempre houve a tendência de adorar-se a Baal. E às vezes, a coisa ficou tão feia que passaram até mesmo a sacrificar seus filhos a essa divindade. Martin, quando avaliamos a vida de Salomão, qual era o problema dele? Mulheres? Muito bem. O problema dele era mulheres. Ele tinha uma afinidade tremenda por mulheres, não é? Aham. E em termos teológicos, o que a mulher representa? Igrejas? Igrejas? Você acha que nesses tempos modernos também não existam Salomões com uma grande queda por mulheres? Sim. Não é? Ele as amava. Ele tinha relações com elas. E ele fazia tudo para agradar elas. Ele não trouxe até mesmo Moloque ao templo. Ele não erigiu ídolos. Sim. Ele não... Construiu altares. Ele realmente queria agradá-las. Você não acha que haveria coisas semelhantes na Igreja de Deus hoje? Bem, nós começamos falando de Laodiceia, e esse é justamente um dos atributos dessa igreja. E é morna. Aham. E então, isso significa que, quando as coisas não vão bem, não há necessariamente uma trombeta anunciando que há coisas graves acontecendo. É melhor ficar quieto para manter a paz. E será que no Israel antigo, às vezes as coisas não ficavam tão graves? A apostasia não ficava tão descarada que tornava-se totalmente necessária a intervenção divina? Com certeza, e por algumas vezes. Muitas vezes, não é? Temos então essa montanha-russa ao longo de toda a história. Da mesma maneira, deveríamos esperar essa montanha-russa na igreja atual. Mas por que é que estamos falando sobre este assunto? Por que é que estamos comentando sobre isso? A razão, meu amigo Martin, é porque recebemos muitas, mas muitas cartas. Cartas escritas. Recebemos também telefonemas de pessoas que estão literalmente a ponto do desespero. E nesta manhã mesmo eu recebi um telefonema e também um e-mail a respeito disso, nos quais as pessoas diziam que não podiam mais aguentar a apostasia dentro da igreja. É tão duro para nós que parece que essa igreja virou Babilônia. É. Nós não conseguimos mais nos imaginar dentro dessa igreja e nutrir relacionamentos nela. Elas então me perguntaram: como você consegue frequentar a igreja com tudo o que está acontecendo? Não apenas você, mas outras pessoas também. Por que vocês insistem com essa igreja? Vocês por acaso são loucos? É. Será que estão cegos e não veem o que acontece nela? Ou vocês têm alguma outra receita? Podem nos ajudar? É por isso que estamos tendo essa conversa. Como lidar com essa situação? Vamos ver o que é possível ser feito. E outra pergunta que sempre surge é por que Deus permite isso? Não é mesmo? Se este é o povo de Deus, por que ele não interviu há um bom tempo atrás? Pergunta: Deus interviu na crucifixão de Jesus?
Não, isso teve que ser feito. Por acaso Deus interviu para impedir o assassinato e martírio dos discípulos? Não. Não, Por acaso Deus impediu que enviassem João como prisioneiro para Patmos? não. Não. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a longanimidade e paciência de Deus em face à teimosia e obstinação do povo. Lemos em Êxodo 5:22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de maneira alguma, libertaste o povo. Você acha que ele está bravo com Deus? É, Eu amo essas histórias. dá pra se identificar com elas. Sim, especialmente nos tempos de hoje. Muitos também perguntam: Senhor, por que o Senhor não faz nada? E Deus então responde a ele em Êxodo 6, versículo 1, dizendo: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará de seu país. Chega a um ponto em que Deus diz: Basta, não é? Mas antes de se chegar a este limite, parece demorado. É mesmo. E ele não disse para Moisés: vai lá, pode ir sozinho. Não. Ele teve que ficar com o povo. Ele teve que ficar com o povo, passar por toda essa provação. Finalmente, então, o povo foi liberto e não demorou muito até que eles começassem a murmurar. Eles tiveram que aprender como Deus trabalha, as providências de Deus. E levou 40 anos no deserto, até que surgisse uma geração perfeita, que finalmente fosse capaz de entrar na Terra Prometida. Será que foi assim? A resposta é: Não. não. Não tinha nada de perfeito com aquele povo, nada. Portanto, o povo de Deus sempre terá que lidar com este problema. Veja, por exemplo, o pobre Jeremias. Ele disse: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, discutirei contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? É uma boa pergunta, não é? Senhor, eu não entendo. Para mim já chega, eu não entendo isso. Toda essa gente má prosperando como árvores verdes. E olhe para mim. Estou num estado miserável, sou maltratado, etc. No capítulo 20, verso 8, ele diz: Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, porque a palavra do Senhor tornou-se insulto e censura o tempo todo. Continuando no verso seguinte, então eu disse: Não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Ah, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer, não posso mais. Ele não conseguiu desistir, ele teve que falar. E quanto mais ele falava, mais encrencado ele estava, não é? Soa parecido. Parece tão familiar, não é? Cada vez que abrimos a boca, voam tijolos em cima de nós. Mas é assim que é. Mas quem que mandou ele falar? Deus ordenou. Então, isso é o principal que você tem que marcar bem. Deus está guiando. Muito bem, então foi Deus que mandou falar. Mas ele também disse que aquela mensagem era como fogo em seu coração. Estava dentro dos seus ossos, ou seja, ele internalizou a verdade presente. Exato. Ele se confirmou. Ele havia se firmado na verdade presente. Ele pregava a verdade presente. E por isso foi recebido com tijoladas. E nós, o que deveríamos esperar?
Nada menos. Exatamente. Será que o sinédrio moderno virá para cima de você com um monte de tijolos? Deveríamos esperar algo diferente? Mas não vamos ser grosseiros aqui. Será que há Nicodemos dentro do sinédrio moderno? Sempre vão haver. Muito bem. Outra pergunta. Será que há Paulos em potencial Com certeza. dentro do sinédrio moderno? Com certeza, sim. Muito bem. Então, mesmo que a coisa pareça estar feia, existe luz no fim do túnel, pois nunca se sabe. Talvez aquele sujeito que cuspiu na sua cara e o lançou na prisão e bateu e espancou você possa se tornar o próximo evangelista. E aí, como fica? Você sempre tem que deixar Deus fazer a obra. Portanto, não devemos julgar as coisas antes da hora. Portanto, não vamos excluir os Paulos. Não vamos mal interpretar os Nicodemos. É isso mesmo. Nós podemos condenar a ação, mas nunca a pessoa. Este é o ponto. Ainda que você veja as atitudes mais liberais, lembre-se de Arão. Exatamente. Lembre-se de Arão e de suas atitudes. Analisemos a questão dos líderes da igreja. Façamos uma comparação. João 3, 9. Nicodemos estava com Jesus e respondeu a ele dizendo: Como pode ser isto? Jesus tinha dito a ele que ele precisava nascer de novo, que ele precisava de um coração novo. Mas ele era do Sinédrio. Nicodemos era da Conferência Geral. Era onde ele estava, não é? E então Jesus disse a ele: Desculpa aí, mas você perdeu o ponto. Nicodemos disse: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre, ou líder, ou professor, um mestre em Israel e não entende essas coisas? Será que isso pode acontecer? Com certeza. Muito bem. E é preciso ser homem para admitir que você não sabe. É verdade. E será que naquela noite ele entendeu tudo perfeitamente e seguiu Jesus? Não. Não. Mas o interessante é que ele refletiu naquilo. Ele observou, ele estudou. E quando aconteceu aquele terremoto e as rochas se partiram, e os céus escureceu-se, e o sol não trouxe a sua luz, a fé dele foi para sempre firmada. Por outro lado, a fé dos discípulos foi totalmente dispersa. Não é interessante? Muito. É uma boa advertência para nós, para o que a verdade presente é. Aqueles discípulos tiveram o privilégio de sentarem-se aos pés de Jesus, de ingerir as palavras dele diariamente. Ainda assim, a fé deles foi destruída e a de Nicodemos firmada pelo mesmo evento. Assim, a nossa intenção não é sermos duros, mas diretos. William Tyndale. Eu gosto desse homem. O rebelde de Deus. Era assim que o chamavam, não é? Ele disse o seguinte ao delegado do Papa: Se Deus permitir que eu viva em alguns anos, um camponês ignorante será capaz de conhecer mais as Escrituras do que vocês. Ele disse isso aos líderes religiosos, não é? Por meio do delegado católico, ele se dirigiu a toda a hierarquia papal e a todos os homens cultos da época. Martin, chegou a hora de termos a ousadia de perguntar se poderia haver pessoas que estudaram as Escrituras traduzidas por Tyndale e, como resultado disso, chegaram a saber mais sobre o plano da salvação e a obra do Espírito Santo e do significado e profundidade da conversão do que muitos teólogos de nossa igreja? Sim, rapazes do arado. Exato. Você acha que existam pessoas simples com mais conhecimento do que alguns de nossos professores? Com certeza. Eu estou absolutamente convencido de que este é o caso. Agora, e se o teólogo deveria ter a mesma atitude do camponês? É o que aconteceu com Paulo. Sim.
Então ele vai se tornar muito precioso. Essas pessoas desperdiçam um potencial tremendo. Você tem que crer como uma criança. Isso te coloca de volta nessa harmonia. Assim, temos toda essa dinâmica dentro da igreja. Salmo 37, verso 35 diz: Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não podia encontrar. Ou seja, nós olhamos para toda essa perversidade, toda essa apostasia, vemos todas essas coisas e perguntamos: até quando, Senhor Deus? Até quando permitirá essas coisas na igreja? E como Moisés, dizer que Deus não está fazendo nada a respeito. Moisés reclamou com Deus. Mas um dia eles desapareceram. Chegou o dia em que Faraó desapareceu. Uma hora, quando Deus diz, agora vocês vão ver o que eu quero. É isso mesmo. Bem, eu acho que até aqui já construímos um fundamento para a nossa conversa. Penso que chegou a hora de uma reflexão pessoal. Afinal, nós já passamos por muitas experiências nessa igreja. Eu tenho estado nesta situação há mais tempo que você. Ainda assim, você mesmo passou por experiências muito profundas. E mesmo estando pouco tempo na igreja. Sim. Há quanto tempo você está na igreja, Martin? Desde 2015. 2015. 7 anos, é um bom número. É um bom número? Eu tenho um pouquinho mais. É algo entre 35 e 37 anos, eu não me lembro bem. Mas, enfim, é por volta de 35 anos. E quando eu reflito em minhas experiências, eu mesmo me perguntei isso: como suportar essa situação? Como administrá-la? Quantas vezes eu não estive diante do Sinédrio? Muitas e muitas vezes. Bem, nos últimos 2 anos, 2 vezes. 2 vezes nos últimos 2 anos. Mas o Senhor é bom comigo. Antes disso, estive muitas vezes diante do Sinédrio. Eu fui convocado e se dirigiram a mim de maneiras que eu não chamaria de fraternal. Amor fraternal. Então, sim, eu mesmo passei por isso. E sim, há vezes em que, assim como Jeremias, você pensa em não levar mais a mensagem. Mas a palavra de Deus é como um fogo em meu coração. Eu não podia parar. Mas eu me lembro das vezes em que essas coisas aconteceram. Eu já me deparei em situações de apostasia descarada. Eu já tive o privilégio de participar de algumas comissões. Já contei algumas aqui, mas vamos abordar sobre um aspecto diferente. Em minhas histórias, eu contei o que aconteceu, mas eu não falei a respeito das pessoas. Veja, eu não vou mencionar nomes aqui, mas queremos mostrar que em cada escalão há pessoas que soam como se fossem babilônios. Há pessoas em cada escalão que agem como babilônios. E pode ser que haja em cada escalão pessoas que sejam babilônios. E temos que lidar com elas. Sim. Quando fui chamado para o encontro de fé e ciências, eu encontrei todos esses casos. Eu era intimamente associado à hierarquia da liderança da igreja. E eu achava alguns dos líderes muito estranhos. Na verdade, não apenas estranhos, mas até perturbadores. Eu estava lá, sentado em uma das reuniões, e um deles estava dando uma palestra que era tão descaradamente apóstata
que chegava a ser inacreditável que aquele indivíduo era um crente. Ele não cria em absolutamente nada da verdade presente. Nada. Ele não acreditava na criação literal, não acreditava que Jesus realizou milagres, ele não acreditava que nada na Bíblia tinha origem sobrenatural. O estudo tinha uma explicação naturalista, acreditava que nosso planeta tem milhões e milhões de anos e dizia que qualquer um que ainda acreditasse nessas coisas não passava de um imbecil. Eu estava cercado de líderes. E um desses líderes era do Instituto Bíblico de Pesquisas. Ele estava sentado logo ao meu lado. E eu estava lá ouvindo aquilo. Essas coisas ainda eram relativamente novas para mim. E eu fiquei embasbacado, completamente perplexo. Eu não podia acreditar que aquilo estava sendo dito por alguém de minha igreja. Mas isso não é tudo. Pouco tempo depois, aquele indivíduo começou a falar sobre panteísmo de maneira descaradamente. E estamos falando de pessoas importantes, de reitores de nossas universidades, de nossas instituições médicas. Eles estavam falando esse tipo de coisa. Isso é pura Babilônia. Eu esperava ouvir aquele tipo de coisa de uma universidade secular, cujos professores são todos ateus, pessoas não religiosas. Aquilo me afrontou. Eu então cutuquei este membro do Instituto Bíblico de Pesquisas e disse a ele, mas isso é panteísmo. Ele então disse, não é panteísmo, é panenteísmo. E continuou lá conversando, sem se incomodar nem um pouco. E eu pensei, como assim ele não está incomodado? Aquilo me afetou tanto que eu senti que ia explodir, mas ele estava calmo. Ele não estava sequer prestando atenção direito. Ele estava papeando sobre qualquer coisa. Não incomodou ele nem um pouco. Agora, o que eu senti foi o que esse homem está fazendo em nossa igreja. Ele é um babilônio, deve ser expulso. Ele não tem o direito de se chamar adventista do sétimo dia. Mas não houve nenhuma reação. Nada aconteceu com ele. Nenhuma reação contra aquelas abominações. Isso te surpreende, Martin? Sim. É claro, porque quando você entra na igreja e você aprende todas essas verdades, isso não se encaixa. Como pode um indivíduo desses falar ali na frente e ainda fazer parte da liderança da igreja? E por que os outros líderes, até mesmo do Instituto Bíblico de Pesquisa, não se incomodaram nem um pouco com aquilo? Nenhum artigo foi escrito contra aquela pessoa, nenhum tipo de reação. Agora, ouse pregar a verdade presente. Eles imediatamente pegarão suas canetas e o destruirão, de um lado do planeta ao outro. Infelizmente, você vê, isso é verdade, porque isso aconteceu. Aconteceu comigo. É a sua experiência, a minha experiência, especialmente nos últimos 2 anos. Sim. Eles então me enviaram para um subcomitê com outro indivíduo, que também não acreditava na criação em 6 dias literais, não acreditava em milagres, e este indivíduo ocupava um altíssimo cargo em uma de nossas universidades. Na verdade, houve um ponto em que ele ocupou a maior posição de lá, não havia nenhum cargo acima do dele. Eu estava naquela comissão com aquele homem. Eu então pensei comigo, o que esse sujeito está fazendo na igreja? Por que ele está aí? Ele falou um monte de besteiras que não estão na Bíblia, nem no espírito de profecia. Naquela época, eu ainda era um jovem, cheio de energia, mas hoje eu sou um velho cheio de energia. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou procurar obter alguma reação da parte dele. Eu então disse que qualquer um que acredita naquilo que ele disse acreditar, deve ser um idiota. Especialmente fazendo parte dessa igreja.
Uma pessoa dessa devia estar no mundo. O que está fazendo aqui? Essas crenças não fazem parte de nossa igreja. Ele deve estar lá para ser evangelizado mais uma vez. Isso, ele não deveria estar nessa igreja. E eu passei a dizer coisas desse tipo. Você acha que ele se incomodou? Não. Com toda a calma. Ele não se importou nem um pouco. Ficou ali, calmo e tranquilo. Ele parecia um cadáver, como um corpo. Um cadáver. Totalmente inafetado por tudo que eu disse. O olhar dele era frio como um gelo. Eu esperaria aquele tipo de olhar de um jesuíta. Eu então pensei, será que ele não é um jesuíta? O que esse babilônio está fazendo na igreja? Por que a igreja não está fazendo nada contra esse indivíduo? Foi o que eu pensei. E eu pensei que eu era o único. Eu fiquei totalmente desolado. Lá naquele lugar, havia centenas de pessoas, havia centenas de cientistas lá. Mas então, um dia alguém tocou no meu ombro. E um senhor bastante educado e gentil, que ninguém provavelmente daria bola naquele local, me tocou no ombro e perguntou, você aceitaria participar de uma reunião particular? Eu perguntei, tá, mas sobre o quê? Ele disse, é só uma conversa. Você gostaria de ir para o quarto tal, em determinada hora? E eu fui. E lá no quarto estavam, eu não me lembro mais, acho que umas 15 ou 20 pessoas. Eles eram todos cientistas. Eram pessoas da nossa igreja. Eu não conhecia nenhum deles, não sabia quem eram. Mas a atmosfera daquele quarto era completamente diferente daquela de fora. Aquelas pessoas estavam tão preocupadas com o que estava acontecendo que estavam literalmente em prantos. Chorando, literalmente. Eu então perguntei o que está acontecendo aqui. Eles então disseram, veja, estamos em uma situação terrível. Uma terrível situação em nossas mãos. Precisamos orar por essa igreja e orar por aquelas pessoas. Elas então se ajoelharam e oraram. O que você acha, Martin, que eu senti ali? Empatia? Sim, eu percebi que nem tudo estava perdido. Agora, será que aquelas pessoas que estavam dentro daquele quarto, que também eram pessoas importantes em suas áreas, você acha que elas gostavam de falar e aparecer? Não. Não, eu sequer os conhecia. Em certa ocasião, eu estava trabalhando com algumas pessoas de alta posição em um instituto de geociência da Conferência Geral. E ali eu encontrei pessoas que haviam estado em campo de forma que conversamos sobre várias coisas. Passei 6 semanas com eles, 6 semanas. E havia 2 deles, que eu me lembre, que já eram idosos. Sabe, se eu tivesse que classificá-los de alguma maneira hoje, diria eu que eles gostavam de aparecer? Certamente não. Eram pessoas quietas. Será que eles eram grandes oradores, capazes de cativar uma grande multidão com a sua oratória? Não. Eles eram qualquer coisa menos isso. Eram pessoas simples e pacatas. E eu fui a campo com eles em algumas ocasiões. E um deles falava bem devagar. Um deles fazia e aí ele começava a explicar as coisas, mas você sabe de uma coisa? Depois de um tempo, eu percebi qual era dessas pessoas. Eles eram cheios de fé. Eram pessoas tão próximas de Deus
que me faziam sentir vergonha de mim mesmo. Eu me lembro de um que era bem idoso. Nós subimos uma montanha bem alta. Ele estava caminhando e ele caminhava devagar. E eu pensava, vamos, acelera um pouquinho aí, meu. Anda um pouquinho mais rápido, qual é o problema dessa gente? Mas sabe de uma coisa? Ele nunca parou. Os jovens iam na frente, decididos, deixando todo mundo para trás. E depois de um tempo, quando estavam todos sem ar, lá vinha o velhinho, ultrapassando todos no mesmo ritmo. Foi muito impressionante. A fé dele era tão profunda que eles deixaram uma grande impressão em mim. Eles eram os líderes daquele Instituto de Geociência. Eu não sei hoje em dia como está esse instituto, eu não tive contato com as pessoas atuais, mas eu sei que no passado causaram uma grande impressão em mim. O intrigante é que eles não foram convidados para essa conferência. Bem, alegou-se que é porque eles já estavam aposentados. Ora, mas os apóstatas também eram aposentados. Aquilo me pareceu muito tendencioso. Então, Martin, eu já encontrei babilônios nessa igreja. Eu presenciei a aceitação de babilônios nela. E isso me dá calafrios. Mas eu também encontrei os outros. Eu poderia listá-los todos aqui. Eu poderia citar o nome de todas essas pessoas. Bem, quando comecei a pregar a verdade presente, aí as coisas começaram a ficar problemáticas, pois alguns possuem relações muito íntimas com instituições babilônicas. Nós falamos sobre o ecumenismo e todas essas coisas. E seria muito desconfortável para alguns quando eu dizia claramente quem é a Babilônia. As igrejas protestantes caídas, o papado, mencionado pelo nome, e as religiões do dragão. Tudo que tem a ver com o espiritismo. Isso é Babilônia. E se você procurar especificar a verdade presente, a marca da besta, por que Babilônia caiu, isso se torna muito desconfortável. E se você ousa dizer que essas pessoas têm relações com sociedades secretas, sai de baixo. Eles então lhe dirão para parar de falar essas coisas. E foi exatamente o que aconteceu com Jeremias. A verdade presente não era popular. Era o perturbador de Israel. Era o perturbador de Israel. Especialmente quando passei a falar sobre as traduções bíblicas. Aí foi banido, desbanido, aí banido de novo. Eu tive que lidar com pessoas do alto escalão, com presidentes de divisões. A maioria deles, com quem tive que tratar a respeito dessas questões, me convocaram para me repreender. Você acha que eles demonstraram amor fraternal para comigo? Não, com certeza não. Com certeza não. Em algumas daquelas reuniões, a maneira como falavam, a maneira com a qual eles falavam sobre o assunto e as acusações que eles fizeram, as distorções de quem me acusaram, as mentiras descaradas das quais me acusaram e a forma pela qual fizeram isso, sabe, eu não esperaria tal tratamento nem mesmo das piores universidades seculares deste mundo, mas recebi do povo de Deus. Eu fiquei absolutamente chocado que os líderes da Igreja de Deus fossem de tal natureza. Muitos deles foram responsáveis por trazerem claros ensinos e apostasias babilônicas para a igreja. E os membros da igreja ficaram horrorizados com o que alguns desses líderes estavam fazendo. A vontade deles era de expulsar toda aquela liderança. É isso que dava vontade de fazer. E depois daquele encontro, eu sentei em uma sala e alguém veio e começou a falar comigo. Era uma pessoa de alto escalão também, da mesma organização.
E para minha surpresa, ele pensava exatamente como eu, Sim, o contrário do outro. o oposto dos outros, dentro da mesma liderança da igreja. Notei também que os funcionários da organização também não concordavam com eles. Eram pessoas normais, que tinham as mesmas aspirações que eu. Alguns deles conheceram a verdade por meio de minhas palestras. Então, quando você percebe essa discrepância, você diz, não, isso não faz sentido. Como pode ser isso? Eu percebi que existem pessoas do alto escalão que também estão em prantos, chorando pelo que está acontecendo. Um dos assuntos sobre os quais falamos aqui foi os das traduções bíblicas. Por causa disso, eu fui banido, fui convocado a reuniões do alto escalão e do Instituto Bíblico de Pesquisa. Eles vieram atrás de mim como um leão. Eu troquei muita correspondência com eles. E a pergunta é, por que eles pensam tão diferentes? Eu escrevi muitas cartas a eles a respeito. Martin, você sabia que há muita gente envolvida nessa questão da tradução bíblica? Você tem ideia de quantos livros já foram escritos a respeito? Centenas. É inacreditável. E muitos desses livros foram escritos por adventistas, não é? São livros poderosíssimos. Você já leu alguns deles? Se considerarmos o restante do mundo protestante, são protestantes convictos a respeito deste assunto. Eles escreveram muitos livros. Eu tenho uma estante só sobre isso. Eu li tudo a esse respeito. Os argumentos deles são tão profundos. É indesafiável, você não consegue desafiar esse argumento. Pelo menos, na minha opinião, é virtualmente impossível derrubar esses argumentos. E sabe de uma coisa? Essa controvérsia existe desde a época em que a Bíblia King James foi escrita. E também tempos depois, quando Ascott e Hort vieram com os seus escritos. Jim Burgan, por exemplo, você tem que ver as coisas que ele escreveu em apoio ao Textus Receptus, que baseou a tradução da King James. São absolutamente sólidos, porém, os seminários da teologia moderna, e é claro, a Igreja Católica e suas universidades, querem varrer tudo isso para debaixo do tapete. E eu escrevi àqueles líderes apresentando todos esses argumentos, mas foram todos ignorados, como se nada tivesse sido enviado. E eu me perguntava, por que eles são tão indiferentes? Por que se recusam sequer a olhar as opiniões alternativas? Por que eles se apegam ao pensamento da maioria babilônica, quando existem todos esses argumentos? Em certa ocasião, eu apresentei muitas evidências de um certo manuscrito. Mostrei o que pensavam, etc, etc. Eu consegui esta evidência do Comitê Teológico da Bíblia Schlatter. A Bíblia Schlatter é uma Bíblia alemã que foi compilada utilizando-se o Textus Receptus, pois os seus idealizadores acreditavam que o Textus Receptus era o texto original e, por isso, merecia ser evidenciado. Este comitê é constituído por teólogos do topo de linha. Eu apresentei os argumentos desses teólogos, mas eles ignoraram todos, como se não existissem, não responderam nenhuma pergunta. Eu então concluí que não fazia sentido algum ter aquela conversa. Eles não respondiam nada. Então eu perguntei, como disse na última vez, se eles ainda acreditavam que o Papa é o Anticristo e que nós temos um inimigo neste mundo. Vocês ainda creem na verdade presente? Vocês creem na autoridade do Espírito de profecia ou não? E a resposta deles foi, não responderemos essas perguntas. Ora, por que não responderiam essas perguntas? Será que a razão era porque eles se sentavam em concílios ecumênicos e isso os colocaria em uma saia justa? Eu então respondi dizendo, bem, eu também não vou responder nada.
essa discussão está encerrada. Martin, você acha que podemos colocar todo aquele grupo dentro de uma categoria? É. Não. Pois eu estava sentado em uma dessas reuniões e um membro veio até mim, em particular. E a nossa conversa durou horas. E eu percebi, sabe de uma coisa? Em todos os níveis da igreja, existem pessoas que acreditam e se põem ao lado da justiça. É que muitas dessas pessoas não gostam de falar em público. É mesmo. E também, algumas vezes, eu sei que você mencionou, primeiramente, uma pessoa pode ser contra e querer se opor. Sim, Mas depois de dar uma boa estudada no assunto, eles dizem que sim. não é assim. Teve um presidente de conferência na Alemanha, não vou mencionar o nome dele. Ele era uma das pessoas mais gentis que já encontrei na vida, um homem extremamente amável. Eu tinha muita afinidade com ele. Ele era realmente uma pessoa gentil. Mas quando comecei a falar sobre traduções bíblicas, ele disse, sabe, esses argumentos não fizeram parte do meu treinamento. Eu acho que você está errado. Eu não posso apoiá-lo nisso. Porém, ele foi estudar o assunto e após alguns meses ele disse, olha, eu estudei bem o assunto e cheguei à conclusão de que realmente existe um problema. Então, será que devemos demonizar todo mundo apenas porque hoje eles não veem de uma determinada maneira? Sabe, se alguém for capaz de me mostrar no papel, me mostrar no espírito de profecia que eu estou errado, eu retiraria tudo o que disse imediatamente. Mas pelo que sei até hoje da Bíblia e do espírito de profecia, eles não estão em harmonia com o pensamento dos teólogos modernos. Quanto mais você estuda sobre isso, mais você fica firmado nessa verdade. Quanto mais se estuda, mais nos firmamos. Esta é a questão. Em cada nível da igreja, seja da liderança da igreja. Por exemplo, a liderança da igreja alemã que me baniu, acreditando possuírem uma razão legítima, que, aliás, não possuem, porque o que fizeram é totalmente antibíblico. Mas, ainda assim, será que toda liderança são como estes? Sabem, eu dei uma palestra na Alemanha, fora da igreja, pois eu estou banido lá. E nesta palestra, alguns líderes tiveram a coragem de vir à frente para mostrar solidariedade a mim. Portanto, não podemos colocar todas as pessoas dessa igreja no mesmo balaio. Deus tem os seus. Ainda existem Nicodemos dentro do Sinédrio. Ao mesmo tempo, também é inegável que há babilônios na igreja. Por exemplo, este evento no qual o representante alemão e vice-presidente do Comitê Ecumênico se curvou dentro daquela igreja católica, que, aliás, foi o mesmo indivíduo responsável pelo meu banimento, de certa forma, aquilo causou um burburinho tremendo. Considerando que uma coisa daquela aconteceu, algumas pessoas se perguntam se devem continuar na igreja. A minha resposta a elas é: eu conheci os dois lados. Eu vi os dois lados dentro da mesma liderança. Vi os dois lados dentro da comunidade científica. Vi os dois lados dentro da comunidade médica. Vi os dois lados dentro dos membros comuns da igreja. Essa controvérsia está em todos os níveis da igreja. É mesmo. O que salvará a igreja? É Deus que vai salvar essa igreja. Precisamos da sacudidura. Sim. Precisamos dela. Quando as pessoas vêm a mim dizendo, e são pessoas da divisão, hein? Dizendo, você não pode pregar que o Papa é o anticristo. Quando as pessoas escrevem artigos públicos condenando o que eu disse, afirmando que o papado mudou e que ele não é o que era na Idade Média, ao mesmo tempo em que o espírito de profecia diz que Roma nunca muda,
Ora, por um acaso vou abandonar a igreja porque um sujeito escreveu isso, ainda que ele seja um presidente da União? Não. Claro que não. Por um acaso você passou experiências como essa em seus poucos anos dentro da igreja? Ah, com certeza. Eu levantei preocupações e especialmente sobre a formação espiritual e livros de treinamento que tinha como autores professores universitários seculares, não eram nem adventistas, de universidades seculares. E esses livros pregavam formação espiritual descaradamente. E eu trouxe esses questionamentos ao diretor de treinamento. E Eles ficaram surpresos e disseram que iriam se livrar do material imediatamente, não é? bem, Foi isso que fizeram? infelizmente eles continuam sendo usados. Muito bem. Então nada aconteceu. Mas, Será que o pensamento babilônio está na igreja? com certeza, eu e a minha esposa estávamos envolvidos numa organização evangelística e nós tínhamos que ir a diferentes igrejas em diferentes províncias e tudo mais. E lá nós literalmente aprendemos isso que você explicou. Que existem diferentes tipos de pessoas de ambos os lados em cada igreja. Isto é uma realidade. Mas nós não saímos da igreja por causa disso. Alguns professores, pregadores, pessoas importantes da igreja, no alto escalão dela, nos disseram para não ousarmos dizer que as outras instituições e igrejas constituem Babilônia. Eles mandam dizermos que adoramos exatamente o mesmo Deus que as outras religiões adoram. Deus, porém, diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou-te da terra do Egito. É uma deidade muito específica, não é qualquer Deus. Este é um grande problema. E este problema perdurará até que finalmente a sacudidura termine. Algumas das pessoas mais duras podem tornar-se um Paulo. Algumas das pessoas mais tímidas podem tornar-se Nicodemos. E provavelmente algumas estrelas brilhantes também cairão. Exato. Na verdade, o Espírito de profecia nos diz isso. E muitas das estrelas, cuja luz não aparece agora, brilharão firmes quando as trevas aumentarem. Brilharão forte. Portanto, meus amigos, não desanimem dessa igreja. O que devemos nos perguntar é: possui esta igreja a mensagem verdadeira? Detém ela a verdade presente em meio a este mundo? Sim. Devemos rotular a liderança dessa igreja ou mesmo os membros comuns de Babilônia? Não. Mas existem babilônios infiltrados nela. Sim. Não apenas é possível, como é um fato consumado. É mesmo. Será que na igreja verdadeira existam babilônios e pessoas que foram meramente influenciados por eles? Sim, é possível. Portanto, há babilônios em nosso meio. É mesmo. Isso me torna melhor do que eles? Não. Não, porque eu sou Laodiceia. É mesmo. Todos nós temos que nos esforçar para nos tornarmos Cada melhor. um de nós tem problemas de caráter. Mas eu posso chorar. Posso prantear por causa de todo o mal que é praticado dentro de Israel. O Senhor pronunciou uma maldição sobre todo aquele que acrescenta ou remove algo das Escrituras. O grande Eu Sou determinou que deve constituir a regra de fé e doutrina, e ele estabeleceu que a Bíblia deve ser o livro da família. A igreja que se apega à palavra de Deus está irreconciliavelmente separada de Roma. Martin, por acaso Roma incentiva a leitura da Bíblia? Mas, por acaso, ela recomenda a leitura das Bíblias baseadas nos textos receptos? Não, eles odeiam. Ela odeia o textos receptos. Então, qual Bíblia você quer em sua casa? As de tradução aprovadas por Roma ou das Bíblias firmadas na teologia protestante, por terem vindo dos manuscritos que Deus deu aos reformadores? Que tradução você quer? Obviamente, eu quero a verdade presente.
Os protestantes, uma vez, já foram separados dessa grande igreja apóstata, mas eles se aproximaram dela e caminham para a reconciliação com Roma. Será que dentro de nossa igreja exista indivíduos que se simpatizam com ela e se curvam diante de ídolos católicos? Sim, e pessoas desse tipo vão começar a aparecer Cada mais vez e mais. mais. Devo deixar a igreja por causa de pessoas assim? Não, eu acho que Deus está fazendo essas coisas proeminentes para que Ele possa expor elas. Aham, faz sentido. E agora vem aquela famosa frase: Roma nunca muda. Eles podem escrever artigos o quanto quiserem, podem pertencer a divisões, podem ser presidentes de união, podem integrar a Organização de Liberdade Religiosa e escreverem artigos favoráveis a isso, podem até enviar medalhas de ouro ao Papa. Deveria eu sair dessa igreja porque algum líder deu moedas de ouro ao Papa? Não, porque a pior das escuridões, às vezes, é uma oportunidade de mostrar a luz. Há uma citação no Espírito de Profecia que diz que Deus permite que a apostasia entre em sua igreja para acordar o seu povo. É isso que temos que fazer, acordar. E quanto mais descarado ela se torna, maior é a chance do povo de Deus acordar. É mesmo? Roma nunca muda. Seus princípios jamais foram alterados. Ela não diminuiu a distância entre ela e os protestantes. Foram estes que fizeram a aproximação. Os protestantes foram atrás dela. E o que isso diz a respeito do protestantismo de hoje? É a rejeição da verdade bíblica que faz com que o homem se aproxime da infidelidade. A igreja que diminui a sua distância do papado está cometendo um retrocesso. Quando ouvimos falar de líderes fazendo essas coisas, eles estão em retrocesso. O que devemos fazer? Orar por eles. Orar por eles. É o que podemos fazer. Mas devo deixar a igreja por causa deles? Não, pois a estrutura de nossa igreja é diferente. É uma estrutura que vai de baixo para cima. Então, a apostasia deles não é a minha apostasia. Eu não me torno um apóstata apenas por causa da apostasia de certos indivíduos. Sendo assim, eu apelo aos adventistas: não saiam desta igreja. Esta é a igreja remanescente. Jesus disse aos 12, em João 6,67. Aqui eles foram confrontados com a verdade presente. E a pergunta foi: vocês também me abandonarão? Pois muitos o abandonaram ao ouvirem a verdade presente. Porém, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Esta deve ser a nossa atitude. Martin, qual outra igreja prega as 3 mensagens angélicas? Nenhuma. Que outra igreja possui uma distribuição universal? Essa é uma coisa importante, porque se você fizer uma ramificação dessa igreja remanescente, você não vai ter essa voz para alcançar o mundo inteiro. Há um hino que diz: apesar de o erro parecer tomar conta, Deus ainda é o governante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia. Aqueles que dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia constitui Babilônia, ou que qualquer parte dela tornou-se Babilônia, deveriam ficar em casa. Que estes parem para considerar qual mensagem deve ser proclamada para este tempo, ou seja, a verdade presente. Ao invés de trabalharem com agentes divinos para preparar o povo para permanecer firmes no dia do Senhor, eles posicionaram-se ao lado do acusador dos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Agentes satânicos foram arregimentados para inspirar homens a unirem-se à confederação do mal, para assim perturbarem e causarem grande perplexidade ao povo de Deus. O mundo todo será instigado a mostrar inimizade contra os adventistas do sétimo dia por não prestarem homenagem ao papado por meio da honra ao domingo. Vamos parar um pouquinho aí, Martin. Os adventistas do sétimo dia não prestam homenagem ao papado. Portanto, aqueles que prestam homenagem ao papado dentro de nossa igreja merecem serem chamados de adventistas do sétimo dia?
Não. Não são adventistas do sétimo dia. Isso encerra o caso. Honrando o domingo, a instituição do poder do anticristo. É propósito de Satanás que sejam varridos da terra, para que a supremacia que exercem sobre o mundo não seja questionada. Dentro desta igreja, há verdadeiros adventistas do sétimo dia. Sim. Há somente uma igreja no mundo que está atualmente reparando, reconstruindo os lugares antigos. Qualquer homem que chame a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, a denunciando como Babilônia, está a fazer um trabalho em harmonia com aquele que é o acusador dos irmãos. O mundo todo está cheio de ódio contra aqueles que proclamam a autoridade da lei de Deus. E a igreja, que é leal a Jeová, não está envolvida em um conflito qualquer. Aqueles que tiverem uma mínima ideia do que esta guerra representa, jamais tornarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças, lutarão com o povo de Deus contra a confederação do mal. Esta igreja em si não apostatou. Não. Ainda assim, quando vejo o mal dentro dela, devo erguer a minha voz e contar os seus pecados à casa de Jacó. É o que a Bíblia diz. Isso mesmo. E a autoridade de fazer algo vem do corpo. É fácil pegar esses parágrafos e afirmar que não se deve criticar a igreja. Exato. Mas o que fez Jeremias? Ele não enviou cartas a eles? E como trataram? Não foi com muita gentileza. Não muito bem, não é? Então temos o dever de dizer à casa de Jacó os seus pecados. Ao mesmo tempo, não temos o direito de chamar a igreja em si de Babilônia. Ninguém tem esse direito. Quando o mundo cristão aprender o que o romanismo realmente é, será muito tarde para escapar de sua armadilha. Martin, quando eu vejo essa gente se associando com Roma, é como um rato flertando com a armadilha. Minha mensagem a eles é: saia dela, corram, salvem suas vidas. Seu poder cresce silenciosamente. Suas doutrinas exercem seu poder nos corredores legislativos, nas igrejas, nos corações dos homens. Estamos vendo isso? Através da terra, ela está acumulando suas grandes estruturas, e em seus recessos secretos, suas antigas perseguições se repetirão. Furtivamente e sem suspeita, ela está se fortalecendo a fim de cumprir o seu propósito quando a hora de atacar chegar. Tudo o que ela deseja é um terreno vantajoso, o que em breve será dado a ela. No futuro próximo, nós veremos e sentiremos qual é o propósito do elemento romano. Qualquer um que crer e obedecer a palavra de Deus será vítima de perseguição. Por acaso Roma não está valendo-se da medicina como um braço direito de seu poder? Ela é a força motriz por trás disso tudo. Os ratinhos que vão cheirar o queijo dela, pensando ser um petisco saboroso, terão os seus narizes presos muito em breve. A conclusão de tudo, Martin, é que há babilônios em nosso meio. Existem doutrinas babilônias sendo vendidas como se fossem um vinho saboroso. Porém, existe um remanescente que acredita nas 3 mensagens angélicas, que ama a verdade presente e está preparado a pregá-la a qualquer preço. Eu quero ser parte disso e eu acredito que nós temos que nos posicionar se quisermos prosseguir. Permaneçamos de pé. É mesmo. Se houver pessoas nos lugares altos que não possuem a mesma filosofia, isso não é problema meu, é problema delas. E problema de Deus. E de Deus também. Nós estamos nesta igreja porque ela prega a verdade presente. Enquanto houver vida, enquanto houver gente que creia na verdade presente, esta igreja é a remanescente. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua igreja. Que Deus
possa despertar o desejo de dividirmos a verdade presente com todo mundo. Não importa o preço, ainda que a dificuldade venha de dentro. Lembre-se, temos mais a temer os de dentro do que os de fora. Mas isso não pode nos deter. Isso não faz dessa igreja Babilônia. Esta é a igreja remanescente, a igreja que apresentará a última mensagem ao mundo. Vamos orar. Querido Pai, vivemos em um período tão turbulento. A igreja está sentindo essa turbulência. Parece até que ela vai cair. Mas ela não vai. Não vai, porque ela tem a mensagem final para pregar. E por trás dessa mensagem está o Deus do universo. Milhões e milhões de anjos. Abra os nossos olhos para que possamos ver o exército de Deus por trás dessa mensagem. Ajuda-nos a pregar com poder, para fazer tremer esse mundo, e que a mensagem cresça num alto clamor, para que muitos possam aceitá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém.